Bom dia a todos. Eu sou Júlia Domingues Goy, psicanalista em formação e membro do Instituto da Sociedade Psicanalítica de Porto Alegre, a SPPA. Estou aqui como integrante da Comissão de Divulgação e Ações junto à comunidade. Tradicionalmente, organizamos essa atividade em conjunto com a Lipsam, mais ou menos 2 vezes por ano. Antes de dar início à nossa atividade, gostaria de fazer algumas divulgações importantes. Como foi falado também na nossa primeira atividade em conjunto com a Lipsam esse ano, trazemos ao conhecimento de vocês o Centro de Atendimento Psicanalítico da SPPA, o CAP. Ele oferece tratamento psicanalítico em consultórios privados destinados a adultos, adolescentes e crianças que não dispõem dos recursos econômicos habituais para este tipo de atendimento. Os interessados que apresentarem indicação de análise serão atendidos por profissionais capacitados. Os contatos são pelo telefone 3224-3340 ou pelo e-mail instituto@sppa.org.br. Também gostaríamos de divulgar o Café Literário da Psicanalítica, que ocorre mensalmente. É uma atividade sempre gratuita e online, e isso, pronto. É uma atividade sempre gratuita, livre, né? E o próximo será no dia 13 de dezembro, uma terça-feira, às 19h30, pela plataforma Zoom. Será uma conversa sobre o livro O Grande Gatsby, de Scott Fitzgerald, com a participação de Fernando Brum e Luísa Riso, coordenada pela Maria Regina Ortiz. As inscrições antecipadas podem ser feitas no Instagram da SPPA Oficial. Por último, gostaria ainda de mencionar o ciclo online de estudos de verão sobre a teoria psicanalítica, destinado a estudantes e profissionais de psicologia e psiquiatria. Será de 4 de janeiro a 8 de fevereiro de 2023, nas quartas-feiras, das 19h30 às 20h45, sobre conceitos fundamentais da obra freudiana, uma revisão metapsicológica, ministrado pela psicanalista Kátia Jung, através da plataforma Google Classroom, com 6 encontros semanais, sendo uma atividade paga com vagas limitadas. Quem tiver interesse, pode entrar em contato com a SPPA ou nesse link que tem ali, não sei se tem nas inscrições antecipadas, de repente a gente pode tentar deixar no chat mais tarde. Bom, feitas as divulgações necessárias, vamos à nossa atividade desta manhã. Hoje vamos conversar sobre o papel da arte em nossas vidas de maneira geral, mas mais precisamente em como a arte pode ser um precioso recurso psíquico. Terminou no último dia 20 a 13ª Bienal do Mercosul aqui em Porto Alegre, cujo tema base foi trauma, sonho e fuga. Quando visitamos uma exposição como a Bienal, a nossa mente se expande e vamos apreendendo de cada peça artística sentimentos e compreensões muito particulares, muito individuais, dependendo da nossa história, do nosso desenvolvimento psíquico e emocional, do nosso momento atual, nossas inclinações, desejos, o nosso inconsciente. Cada pessoa vê uma obra diferente. E essa é uma das grandes riquezas de se visitar a Bienal. Obras com conteúdo intimista, coletivo, dramático, entre o humano e a máquina, entre o indivíduo e a massa, entre a natureza e a tecnologia. Obras que emocionam, que nos prendem, que desacomodam, impactam. É uma arte que nos alerta, nos sacode, nos liberta. Algumas obras da Bienal, como esperado, tinham um enfoque de vivências pandêmicas. Por exemplo, a instalação de nome Ar, do escultor baiano José Bento.
Eram 36 peças de madeiras diversas, representando tanques de oxigênio, como se fossem juntos uma floresta de ar comprimido. Outras obras foram interativas, outras com temáticas ligadas ao corpo, percepções sensoriais, dinâmicas corporais, hormônios, calor, fluxos, frequência cardíaca, como aquela do Santander, em que as luzes piscavam na frequência cardíaca, né, do observador da peça. Interativa. A estruturação do eu, o lixo coletivo, fragmentação do corpo em ambientes virtuais, o enfrentamento da morte, como as 7 mortes, né, o vídeo da Marina Abramovic, que estava no Marx. O chamado memento mori, aquele instante preciso de consciência ímpar, imediatamente antes da morte, foi abordado por vários artistas. Vamos poder falar hoje sobre qualquer tipo de arte que nos toque. E para essa conversa, eu estou acompanhada aqui da minha xará, Júlia Wengrover, que coordena comigo essa atividade. Júlia é licenciada em Letras pela URGS, com experiência do mestrado em Literatura Brasileira, acadêmica de Psicologia da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, a Fundação, e diretora de Cultura da LIPSAM, que é a Liga de Psiquiatria e Saúde Mental. E quem nos honra com o material a ser apresentado é Helena Tomazel, psicanalista, membro efetivo da SPPA e IPA, editora associada da Revista de Psicanálise da SPPA. De antemão, quero agradecer a Lipsam pela parceria de sempre, em nome da Júlia, e a Helena por ter aceito o nosso convite. Sem esquecer, claro, da Débora e do Grayson, que nos ajudam o tempo todo, e sem eles não seria possível. O chat da atividade estará o tempo todo aberto para vocês. Participem quando quiserem. E se tiverem vontade de colaborar com o vídeo aberto, teremos a oportunidade ao final da apresentação da Helena. Quando chamaremos quem estiver com a mão levantada, aqui neste recurso do Zoom que existe. Então, eu passo a palavra à Júlia para dar suas boas-vindas, e em seguida o microfone será todo da Helena. Com vocês, gurias. Então, primeiramente, bom dia. Eu sou a Júlia Wengrover. Muito obrigada, Júlia, por me apresentar. E, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer em nome da Lipsam por essa parceria, né, e também pela oportunidade, né, de estar promovendo esse tipo de evento com vocês. A gente valoriza muito, né, essas parcerias que a gente faz com instituições que são, enfim, tão prestigiadas aqui de Porto Alegre, né, e que enriquecem não só a nossa experiência como ligante, mas também que nos dá essa oportunidade de falar e de divulgar a Liga em outros contextos. Sobre a Liga de Psiquiatria e Saúde Mental, a gente tem tanto esse lado mais biomédico, digamos assim, né, voltado para a psiquiatria, em que a gente traz questões como a gente teve o nosso último evento, foi um curso de emergências psiquiátricas, então, e também esse lado mais ligado à cultura e ligado à saúde e à área psi como uma ciência humana, né? Então, a gente gosta muito dessa convergência. Para o pessoal que seja universitário e que esteja nos assistindo, eu gostaria de dizer também que a gente vai abrir daqui a pouco inscrições, né, para o processo seletivo de novos ligantes. Então, depois eu posso colocar ali no chat também o link do Instagram da Liga, então, para o pessoal poder acompanhar. As inscrições vão ser agora em janeiro. E, enfim, a gente convida todos, não só, né, da psicologia, da medicina, mas também alunos de outras áreas que queiram participar dessa conversa sobre saúde mental. Então, acho que é isso. Helena, por favor. Bom dia a todos. Muito obrigada pelo convite. É uma alegria estar aqui nessa manhã de sol que começa a aparecer
no final de novembro e início de dezembro, cheio de comemorações, preparativos, planos para o novo ano, tudo com uma certa penumbra de preocupações com o aumento dos novos casos de Covid e com os novos velhos desafios políticos brasileiros. Então, finalzinho de 2022, vou começar desejando que tenhamos todos sorte para que 2023 seja mais sereno. Muito obrigada às duas Júlias, né, a Júlia Goy e a Júlia Wengrover, né, que coordenam essa atividade. Muito obrigada pelo convite, uma oportunidade para mim única para refletir e conversar tanto com colegas da SPPA, com colegas da Lipsan, sobre os ecos da pandemia e da terceira Bienal do Mercosul, que, no meu ponto de vista, integrou, alegrou, inquietou alguns moradores de Porto Alegre com as curiosas exposições inovadoras e impactantes. Por algumas semanas, tivemos a oportunidade de admirar livre e repetidamente obras nacionais e internacionais. Obrigada também aos curadores da Bienal, aos artistas, todo o grupo de monitores envolvidos nesse trabalho. Obrigada ao Grayson e à Débora, como disse a Júlia Goy, se não fosse eles, não estaríamos tendo todas esse apoio tecnológico. Vamos, então, aos ecos da pandemia, aos ecos da Bienal, e eu vou começar, né, com uma pergunta que eu mesma me fiz. O que são os ecos da pandemia? Ao refletir sobre essa questão, eu me dei todo o tempo necessário para lembrar como foi, para mim, viver a pandemia. No início, aquele bombardeio de notícias e imagens que, ao mesmo tempo em que informavam, assustavam. Em seguida, o impacto para fechar o consultório, iniciar os atendimentos online, um desgaste físico, cansaço, muitas perturbações com essa mudança brusca, inesperada, pessoas se queixando de brigas em casa, excesso de álcool, impaciência com as crianças, insônia, pesadelos, familiares doentes, muita insegurança e precisávamos seguir em frente. Eu fiquei muito surpresa, inicialmente, com a aceitação quase que imediata da nova condição de trabalho por muitos colegas. Eu me sentia uma tartaruga, não conseguindo acompanhar a velocidade adaptativa imprimida por alguns colegas que estavam já a quilômetros de distância. E eu me percebia mais sozinha ainda. Começaram a chegar as notícias de internação, falecimento de conhecidos queridos, perdas irrecuperáveis, luto, tristeza e nada de vacina. As atividades passaram a ser todas online, aniversários e até velórios. Parecia que todos já estavam adaptados, inclusive achando prático a nova modalidade de encontro. Eu me sentia meio atônita, meio despreparada com a abundância de compromissos online. E a vacina não chegava. O tempo seguiu seu rumo, novas variantes surgiam, o uso de máscaras e os cuidados higiênicos passaram a ser regulares e o tempo seguia. E, enfim, chegaram as vacinas. A distância entre as pessoas já não era tão sentida. As imagens de dezenas de mortos começaram a diminuir e o tempo cumpria seu papel. Até que as pessoas já estavam tão adaptadas em suas novas rotinas de isolamento que uma nova dificuldade começou a surgir. As pessoas resistiam a retomar as atividades presenciais. Assim que ecos da pandemia, para mim, se resumem na famosa frase do Dostoiévski: o homem
é o ser que se acostuma com tudo, e acredito que essa seja a sua melhor definição. Dostoiévski viveu no período entre 1820 e 1881. Eu concordo completamente com ele. Nós somos seres, acima de tudo, adaptativos. Somos capazes de nos enquadrar quase que imediatamente, tanto para o bem quanto para o mal. E muitas vezes essa nossa capacidade é esquecida, ou pelo menos não pensada, não analisada. De modo que, sem sentir, vamos nos adaptando, feliz ou infelizmente, sem nem ao menos nos darmos conta do perigo que corremos ao romper as fronteiras de nossa identidade primordial, que é a identidade que nos diferencia enquanto humanos. Somos seres humanos que sentem e muitas vezes resistimos a essa condição, colocando-nos em uma posição de não sentir, para não sofrer. E esquecemos que, ao nos cegarmos para a dor do viver, estamos também nos impedindo de sentir o prazer, a alegria da vida. E quanto aos ecos da Bienal, mostrarei agora algumas das imagens que me ficaram da Bienal. Grayson, por favor, poderia passar as primeiras imagens? Deixa eu ver se eu consigo acessar aqui. Já estamos vendo as imagens. Ok. Então, essa primeira imagem, intitulada Silent Hortense, é de um artista espanhol, Jaume Plensa, uma escultura de mármore e resina de 7,20 metros, uma cabeça gigante com as duas mãos cruzadas sobre a boca, instalada em frente... Helena, só vou te interromper porque eu acho que já pode passar o próximo, Grayson, acho que já está na outra imagem. Aí, pronto. Pode seguir, Então, Helena. Essa primeira imagem, Silent Hortense, é de um artista, Jaume Plensa, uma escultura de mármore e resina, de 7,20 metros, uma cabeça gigante, com as duas mãos cruzadas sobre a boca, instalada em frente à Fundação Iberê Camargo, de frente para o nosso Rio Guaíba, em um local estratégico onde muitos porto-alegrenses se dirigem para acompanhar o pôr-do-sol. A instalação seguinte, tu pode passar a próxima, por favor? Grayson. Essa é uma instalação do artista mexicano-canadense Rafael Lozano Hemmer, intitulada Topologia de Pulso. São milhares de lâmpadas suspensas em diferentes alturas, criando uma paisagem íntima. Cada lâmpada brilha com o pulso de um participante diferente, mostrando uma plataforma de autorrepresentação. Batimentos cardíacos individuais se unem para formar um coro de luz e som. A seguinte, Grayson, por favor. É a instalação de Marina Abramovic, que a Júlia também falou no início, intitulada Sete Mortes de Maria Callas, um trabalho sobre os mitos trágicos que cercam a soprano grega, que cercaram a soprano grega. Combinando elementos de vídeo e arte performática, o filme mostra 7 árias famosas associadas a Maria Callas. É uma mistura dos maiores sucessos de Callas e de Marina Abramovic. Cada uma das áreas é acompanhada por um curta-metragem no qual Marina Abramovic interpreta junto com William Dafoe. Apresentam símbolos que se repetem no trabalho de Abramovic: facas, cobras, fogo, nuvens. Voltamos, então, ao Silent Hortense. O que ficou para mim dessa imagem
Silent, Hortense. Essa imagem me remeteu à colossal escultura de Michelangelo Buonarroti. Pode passar a seguinte, por favor, Grayson. Estas são as imagens do colossal Davi, de Michelangelo, que produziu também o teto da Capela Sistina, o Moisés e as Tábuas da Lei e a Pietà. Um famoso artista do Renascimento italiano. Bom, quando eu vi esse Moisés pela primeira vez, eu me senti mal. De repente, eu comecei a sentir um mal-estar físico, um enjoo acompanhado de tontura. Parecia que eu ia desmaiar. Olhei em volta para ver, conferir se havia um lugar para eu me sentar e nada. Respirei fundo e, como boa descendente de italiano, me lembrei que eu já tinha almoçado e que eu tinha almoçado bem. E o mal-estar físico foi passando. Depois eu percebi que eu estava enrubescendo, me sentindo embaraçada, constrangida, uma vergonha inexplicável. Eu olhava para cima e enxergava aquela imagem imensa, aquela imagem masculina, um homem com mais de 5 metros de altura, em cima de um pedestal, ele parecia um gigante. E eu, uma formiguinha amedrontada, olhando de baixo para cima, para aquele homem descomunal, com um olhar severo, implacável, julgador fixado em mim. Aquela nudez explícita, hiperrealista, despudorada, exposta ao público, me deixou aflita. Um herói bíblico, completamente nu, me encarando. Um despudor desconcertante, perigosíssimo. Minha fantasia, passado esse mal-estar inicial, a minha fantasia era de que aquela escultura poderia despencar em cima de mim. Eu morreria se isso acontecesse. Será que eu estou segura aqui? Eu me perguntava em silêncio. A grandiosidade daquela realidade anatômica impressionou-me, assustou-me. A sensação era de perigo e de morte. Mais tarde, enquanto eu pensava naquilo que senti, eu percebi que aquela escultura havia me revelado a evidência de um artista que era, ao mesmo tempo, acessível e impiedoso. O silêncio e a força que há dentro daquela escultura, conservando seus segredos mais íntimos, ainda mais quando cercada por toda aquela turma de humanos ruidosos, me atingiu profundamente. Foi uma experiência que eu nunca esqueci. Mais tarde eu vou voltar aqui a esse assunto. Tu pode passar a próxima imagem, Grayson? Essas imagens são todas imagens de um olhar muito preciso e cuidadoso. Eu não sei onde é que nós estamos agora, porque eu não estou vendo. Nós estamos vendo um close, acho que do Michelangelo. Da mão do Davi. A mão, isso, do Davi. A mão do Davi. A perfeição desta mão. O seguinte, Grayson. Esse é o olhar, essa é a cabeça desse Davi, assustador. O seguinte, Grayson. Esse é um close do olho. O seguinte, Grayson. Esse é o tamanho dessa obra. O seguinte, Grayson. Bom, chegamos aqui a um outro trabalho, né, outra obra monumental desse Michelangelo Buonarroti. Esse é o Moisés e as Tábuas da Lei. Dizem que, ao terminar de esculpir esse Moisés, o Michelangelo, em um instante alucinatório, diante da beleza da sua obra, ele bateu o martelo na estátua e começou a gritar: "Parla! Parla! Per que não parle?" Ou seja, fala, fala. Por que tu não fala?
tal a realidade da obra que ele tinha produzido, de dentro de um bloco maciço de mármore. Dizem também que o Freud, quando conheceu essa obra, esse Moisés, o Freud ficou tão impactado com essa escultura que ele precisou de alguns dias para se recompor. E depois, era o Freud. Ele escreveu um de seus importantes ensaios, o Moisés de Michelangelo. Bom, coloquei outras imagens agora que também me impressionaram e me impressionam pelo realismo imposto através da arte escultural. Todas estão em Florença, na Itália, e elas impactam pela beleza, suavidade, requinte técnico no trabalho em uma peça maciça de mármore tão duro e que dali surgem imagens que nos tocam. Tu passa o próximo, Grayson, por favor. Olhem essa imagem desse homem nessa perna feminina. A seguinte, Grayson. Esse é o rapto das Sabinas. São dois homens disputando uma mulher, que isso tem a ver com o contexto da época em que precisavam populacionar a cidade de Roma. Então, as mulheres, né, chamadas de Sabinas, elas eram raptadas. Então, tem na parte inferior um homem mais velho, na parte superior um homem mais novo. Isso também é uma escultura que tonteia, porque ela é gigante. A seguinte, Grayson. Aqui eu fiz um close desses dois homens raptando uma das Sabinas. A seguinte, Grayson. Um outro close de uma parte desse rapto. Para mim, isso é muito impactante. A seguinte, Grayson. Bom, aqui a gente chega num outro momento. Tá? Eu coloquei essas imagens porque são imagens, né, que, de alguma forma, me impactaram. Então, nesse ponto, eu chego na questão da arte. Afinal de contas, o que é a arte? Para que serve a arte? Qual a importância e a sua relação com a psicanálise? A arte pode nos salvar ou a arte é capaz de nos enlouquecer? Aqui eu recorri a algumas pessoas muito importantes. Primeiro, Nietzsche, né? Filósofo alemão. O Nietzsche afirmou que a arte é o grande estimulante da vida. E se pergunta como é que se pode imaginar que não há utilidade na arte. Para o Nietzsche, a arte é inerente à vida, ela abre portas e mostra realidades através da liberdade individual de expressão. O Rodin, que é essa imagem que eu acho que agora deve estar aí, ele diz que a arte é contemplação. A arte é a verdade. Para produzir arte, a gente não embeleza, não enfeita, não melhora o que há de mais verdadeiro na natureza. A arte, para o Rodin, é verdade. Um detalhe do Rodin importante é que no estúdio, que está nesse livro, o estúdio dele, os modelos, eles circulavam a pedido dele nus, para ele ter uma capacidade de observar e contemplar o movimento dos músculos, né? Os movimentos corporais, os movimentos das expressões, para depois ele poder produzir, através de esculturas, tudo que ele observava. Eu acho que aqui eu coloquei para a gente ver agora as esculturas do Rodin. Isso que eu falei está nesse livro, A Arte. É uma entrevista que ele
Esse é o Pensador, do Rodin, que também, assim, a primeira vez eu estava circulando, desavisada, e, de repente, eu impactei com essa obra importante do Rodin. A seguinte, por favor. Isto é uma outra obra do Rodin que fiquei pensando, né, quanto tempo essa modelo ficou nessa posição, o quanto custou para essa modelo ficar nessa posição, para ele poder produzir essa obra com toda essa perfeição. A seguinte, por favor, Grace. Essas são as esculturas sobre a velhice, né, que o Rodin produziu. Também, de novo, algo que impacta pela realidade bruta, física, né, do que significa o envelhecimento do corpo. A seguinte, por favor. Só para eu me organizar onde nós estamos aqui. Ah, tá. Vamos deixar essa por enquanto, porque aqui chegamos no Umberto Eco. Umberto Eco, um semiólogo italiano muito importante, ele deixou, além de outras obras, 2 belas publicações, que é a História da Beleza e a História da Feiura. Uma das conclusões dele é que a feiura é muito mais criativa que a beleza, porque a beleza segue padrões e a feiura ela é mais divertida. Temos aqui agora algumas imagens do trabalho desse livro do Eco. Tu passa a seguinte, Grace, por favor. Aqui é ele dizendo isso, né? Que a feiura é mais divertida, é muito mais criativa, né? Do que a simples beleza. Essas são as obras que ele colocou no livro. A seguinte, Grace. Essas são as obras que ele selecionou para publicar nesse livro. A próxima, deixa eu ver se tem mais uma. Ah, não, essa não. Tá bem, vou voltar para o texto aqui. Tu pode deixar na anterior, faz favor, Grace. Ernest Fischer, um filósofo austríaco, escreveu um livro intitulado A Necessidade da Arte. Ele diz que todos queremos nos relacionar com algo de fora de nós mesmos, algo do exterior, para podermos nos aproximar ao máximo da plenitude do ser, ou seja, ir em busca de uma totalidade. Isso, para ele, é arte. E o Barnes, Julian Barnes, um consagrado romancista inglês, ele publicou um livro de ensaios sobre arte que se chama Mantendo um Olho Aberto. Muito interessante. Então, uns 10, 12, 15 ensaios sobre arte, no qual ele afirma que refletir sobre arte também pode ser considerado como uma forma de arte. E ele diz: o que conta é o objeto que sobreviveu à nossa resposta viva a ele. E os testes para ver se o objeto sobreviveu são muito simples. A obra interessou ao nosso olhar, moveu nosso coração, estimulou alguma reflexão à mente. Depois ele diz que muita arte que está na moda apenas incomoda o olhar e muito brevemente o cérebro e fracassa em cativar a mente e o coração. Um dos prazeres constantes da arte é a sua habilidade de vir ao nosso encontro inesperadamente e nos deter em um estado de admiração.
Porém, sempre há um porém. Apesar de todos esses destaques sobre a importância da arte, há uma questão que me parece muito importante de ser lembrada, falada. É o fato de que a arte pode representar perigo. A arte pode levar a pessoa a um estado de fragmentação, de angústia, de perda, de confusão, de desidentificação. Arte, em demasia, para algumas pessoas, pode provocar o que se chama de hiperculturemia, ou síndrome de Stendhal, ou síndrome de Florença. É uma doença psicossomática que acelera o ritmo cardíaco, produz vertigens, pode levar a desmaios, confusão e até alucinações. Eu não cheguei a tanto lá em Florença, mas entendi que eu também fui acometida um pouco por tudo isso, né? O nome dessa síndrome se deve ao escritor francês Stendhal, que em 1817 ele fez a primeira descrição detalhada de seus sintomas, que mais tarde foi publicada num livro dele, né? Nápoles e Florença, uma viagem de Milão a Reggio. Foi durante a sua visita à Basílica da Santa Croce, em Florença, após admirar os afrescos de Giotto, que ele ficou extremamente emocionado com o que viu e descreveu a sensação usando as seguintes palavras: eu caí numa espécie de êxtase ao pensar na ideia de estar em Florença, próximo aos grandes homens cujos túmulos eu tinha visto. Absorto na contemplação da beleza sublime, cheguei ao ponto em que uma pessoa enfrenta as sensações celestiais. Tudo falava tão vividamente a minha alma, eu senti palpitações no coração, o que em Berlim chamavam de nervos. A vida foi sugada de mim. Eu caminhava com medo de cair. Apesar de, desde esse relato de Stendhal, centenas de pessoas terem sentido sintomas similares nas mesmas circunstâncias, a síndrome só foi descrita e nomeada em 1979 por uma psiquiatra italiana, Graziella Magherini. Então, aqui chegamos na questão do trauma. O trauma que, pelo excesso de estímulos sensoriais, com a beleza, ou com a realidade de uma pintura, de uma escultura, de um texto literário, como se fosse uma intoxicação, uma incapacidade mental de dar continência ao que se sentiu, algo que transborda o continente mental. Então, o que fazer com uma experiência traumática? Podem a arte ou os artistas nos ajudar? Especificamente aos analistas, a arte ajuda? A solução, me parece, que é buscar a arte no meio termo, na transição, no transicional, no espaço que transita entre realidade e ficção, através de um ato de tradução, que se chama reverie. Um ato mental, um trabalho mental de reverie, que significa a continência mental a um conteúdo impactante. Como se fosse a digestão de algo que foi ingerido, no caso de um trauma, algo ingerido de forma não desejada. Vou usar um termo chulo, enfiado goela abaixo. A reverie é a capacidade de transformar conteúdos traumáticos em conhecimento. E isso pode ser encarado como uma capacidade mental artística, uma função da personalidade individual.
A transformação de um conteúdo desconhecido e aterrorizante por excesso de prazer ou dor, de beleza ou bruteza, de encantamento ou de abjeção, em algo útil para si mesmo. E isso inicia muito cedo. Inicia na relação da mãe com seu bebê, quando a mãe ou o cuidador vai traduzindo o mundo, a beleza do mundo para o bebê, vai nomeando o mundo através da função de continência. Mãe e bebê, externo e interno, interno e interno. Diálogos que subentendem uma relação que bem já desde o início é dialética, de si consigo mesmo, depois com o objeto mãe, que começa a fazer parte dessa dialética, e o trânsito, a transição. Os movimentos dialéticos traduzem, produzindo um mundo de representações, imagens e depois palavras. A partir disso, a gente chega em Bion e no conceito de transformações. Para Bion, um psicanalista inglês, o ponto central do desenvolvimento da personalidade é pensar sobre as emoções que surgem a partir dos vínculos. No caso, o vínculo entre o bebê e a mãe, ou o cuidador, o eu e a arte, o externo, a beleza, o sublime da criação. Essas emoções são transformadas em imagens oníricas, que são brotos de pensamento, e só depois é que passam por um aparelho de pensar, surgindo então os pensamentos propriamente ditos. Na situação que eu descrevi, né, da minha, vamos dizer assim, do meu impacto estético, quando eu vi aquele gigante descomunal, aquela obra, aquele Davi, inicialmente eu senti tudo aquilo, né? E depois é que eu fui pensar sobre o que tinha acontecido comigo. E depois é que eu fui fazer pesquisa e descobri que não era só comigo, que aquilo era a síndrome de Stendhal, né? Então, vamos dizer assim, a experiência sensorial vivida foi transformada num brotinho de pensamento e que depois é que os pensamentos propriamente ditos foram se expandindo. As emoções, elas se originam no confronto entre vínculos positivos e negativos, segundo Bion. O conflito entre amor e anti-amor, ou o sinal negativo, menos amor. Ódio e anti-ódio, ou menos ódio. Conhecimento e anticonhecimento. Então, para o Bion, são 3 vínculos, né, que é amor, ódio e conhecimento, e o negativo disso. O Bion propôs essa teoria do pensamento, e nessa teoria ele destaca a diferença entre aprender pela experiência vivida e aprender a respeito de alguma coisa. Então, o aprendizado tanto pode se dar por viver uma experiência emocional, quanto buscar conhecimento sobre aquela experiência. Aprender pela experiência emocional em um vínculo afetivo, em uma relação, em um trânsito, viabilizando a transformação das emoções através da função mental que ele chamou de função alfa, que também pode ser considerada a função psicanalítica da personalidade. Para compor essa teoria, o Bion usou um modelo de aproximação entre o símbolo masculino e feminino para retratar essa forma mais primitiva de comunicação,
que se dá através da identificação projetiva que acontece na reverie mental das emoções. Está muito teórico? Está dando para entender? Está dando para acompanhar? Ótimo, Helena, estamos acompanhando. Sim, estou A gostando cabeça bastante. está a mil. Fazendo várias anotações para pesquisar mais depois, para te perguntar. Então, para mim está sendo muito positivo. Bem, Temos uma resposta do chat também positiva. O pessoal está te acompanhando. ok. No primeiro capítulo do livro Transformações, de 2004, do Bion, ele compara o relato de uma análise, de uma sessão de análise entre um analista e um analisando, ele compara isso a um campo de papoulas, de uma pessoa, um artista observando um campo de papoulas. E aí ele diferencia o que é a realização de uma representação. Por exemplo, as emoções que surgem quando um artista observa, contempla, vive o sublime do encontro com a beleza de um campo de papoulas. Esse momento, Bion chamou de realização. Transformar essas sensações, essas emoções sentidas em uma tela pintada, ele chamou de representação. Ele diz, nesse capítulo, né, que viver uma experiência emocional, vamos dizer, numa sessão de análise, com um analisando, isso provoca sentimentos no analista. Isso é uma realização. O analista se aproxima do que realmente aconteceu com o analisando. E ao descrever, vamos dizer assim, esse trabalho, ele faz uma representação. O Bion, ele, nessa abertura, nos remete à descrição que o Freud fez sobre o caso Dora, em 1905, e ele diz que o Freud nos deixou uma representação da realização daquela análise. E que quando nós lemos o caso Dora, nós podemos nos aproximar do que foi a experiência emocional de Freud, porém, a realização ou a experiência psicanalítica real para o leitor, para o estudante, vai ser sempre uma incógnita. O que ele quis dizer com isso, Bion? Pelo menos para mim, né? Ele quis dizer que o sublime, o singular da experiência com algo que nos emociona é único, é singular, é só meu. O que eu posso fazer é apenas uma representação do que eu vivi, do que eu senti. Aqui também se pode afirmar que há algo de artístico, pela singularidade, pela criatividade. E não apenas a arte através da escultura, mas também a arte da pintura, da literatura e da música. Uma experiência traumática, tanto no aspecto positivo da beleza, quanto negativo da feiura, como diz o Humberto Eco, já vimos que é pelo excesso de estímulos e pela falta de capacidade para conter emoções e pensá-las. Isso pode levar tanto a um sonho, no caso, o sonho noturno, quanto aos sonhos de vigília, os sonhos que acontecem quando estamos acordados, os chamados devaneios. Então, a experiência pode ser transformada em sonho, quanto pode levar à fuga. Fuga no sentido de incapacidade de transformar a experiência emocional em sonho, ou seja, um trauma pelo excesso, tanto de positivo quanto de negativo, quando não há transformação mental dessa experiência, o que acontece?
a gente evacua. Evacua para o exterior, através de alucinoses, para o corpo, através de somatizações, ou para uma outra pessoa que possa acolher ou receber isso, através do que a gente chama de identificação projetiva maciça. Eu resumi de forma bastante simplificada, que pode, inclusive, parecer muito raso, mas, de qualquer forma, eu enfatizo que vivências de emoções muito intensas podem ser evacuadas para o corpo, doenças, para uma outra pessoa, identificação projetiva, ou para o exterior, através de alucinações. Há outra forma? Talvez alucinar através da arte, abrir um espaço de fuga para a arte. E aqui eu vou falar um pouquinho de arte literária, porque eu me lembrei de Annie Ernaux, a francesa que ganhou esse ano o Nobel de Literatura. Ela é considerada pelos críticos uma pioneira da chamada autoficção, embora ela mesma prefira o termo autossociobiografia, ou seja, ela integra história e sociologia às suas memórias. Seu último livro, A Vergonha, ela parte de um episódio de violência doméstica que ela viveu quando ela tinha 11 anos. O pai tentou matar a mãe na frente dela. E para falar sobre a vergonha, esse sentimento descoberto naquele momento e que acompanhou a vida inteira, ela começou a escrever sobre isso. Então, ela inicia o livro dizendo mais ou menos isso. Era um domingo, ela tinha ido à missa, na volta da missa, como sempre eles faziam, compraram doces na volta para casa, trocou de roupa, tirou a roupa de passeio, botou uma roupa mais simples, sentando para almoçar com o pai e a mãe, de repente iniciou uma discussão na refeição. A mãe de mau humor arrumando aquela cozinha minúscula, e o pai começou a tremer, arrastou a mulher para outro lugar. A menina, 11 anos, se joga na cama e esconde a cabeça embaixo do travesseiro. Esse foi o trauma. E aí ela começa o livro dizendo: meu pai tentou matar minha mãe no domingo de junho, no começo de tarde. Ao escrever sobre esse fato, só muito mais tarde é que ela entendeu que aquilo ia virar um livro. E aí ela diz assim: há vários dias eu convivo com aquela cena daquele domingo de junho. Quando eu a escrevi, eu a vi nitidamente em cores, formas definidas e ouvi as vozes. Agora, a imagem ficou acinzentada, incoerente e muda, como um filme a que assistimos na televisão sem antena. O fato de eu ter traduzido essa cena em palavras não alterou em nada sua ausência de significados. Ela diz que o processo de escrita, ela questiona se não deveria ter revelado tudo de cara. E diz que não, que contou só o fato bruto. O objetivo, então, era chacoalhar essa cena, há tantos anos congelada, para arrancar de dentro dela o caráter sagrado que essa cena tinha de ícone para ela. Demonstrando, por exemplo, na crença dela de que o que ela escreve em todos os livros, no fundo, se relaciona com essa cena traumática vivida aos 11 anos. Bom, foi esse o material que eu produzi para a gente começar a conversar. De novo, muito obrigada pela oportunidade de refletir sobre esse tema. Espero não ter usado uma fala muito distante. E, de novo, muito obrigada para as queridas Júlias.
Helena, que lindo! Parabéns, tá lindo. Muito obrigada pela tua dedicação e por nos brindar assim com esse material tão rico, né? Como a Júlia disse, a gente fica anotando um monte de coisa Sim, para falar e perguntar, e lembrando para o pessoal que está nos assistindo, estamos com o chat liberado, e agora também quem quiser levantar a mão e colaborar aqui com o nosso debate, participar, fica à vontade. Bom, eu fiquei pensando em muitas coisas, né? Não tem como não viajar. Até vou usar aqui o chat, né? A Elizabeth Wolff disse: está excelente, Helena. Me sinto viajando contigo. Beijo. E o Lucas Ortiz disse que está muito bom. Mas eu me junto a Elizabeth Wolff, porque eu também me senti viajando contigo, né? Em todas essas imagens, todas essas referências, assim, e agora essa cena, essa história, né, da francesa com o prêmio Nobel, assim, desse trauma aos 11 anos, que é uma cena... E aí, agora vem o que eu pensei um pouquinho, que era sobre isso, assim, né, como a arte, como as peças, como os livros, como as telas, como eles são produzidos, né? Porque tem a questão psíquica do recurso da arte para quem vê a arte ou para quem produz a arte, né? E eu acho que são duas coisas diferentes, mas quando a gente vê a arte, a gente vai imaginando como que ela foi produzida, né? E eu achei muito interessante também quando tu trouxe o aspecto da hiperculturemia, isso, né? Isso, Da síndrome de Stendhal. Muito interessante, porque também, e super conectado com o tema da Bienal, né? Assim, o trauma, sonho e fuga o tempo inteiro permeando a tua fala, e eu fiquei pensando nessa questão do excesso, né? De como muitas vezes o que pode modular esse excesso é o objeto, né? É a relação com o objeto, a reverie, como tu falou, a ideia de que esse objeto continente, esse objeto que com essa função alfa possa fazer também essa modulação, né, do excesso que os estímulos podem nos oferecer, assim, como traumáticos, né? Bom, enfim, eu fiquei pensando também na questão da morte, que eu acho que é algo super importante para a gente falar. Fiquei pensando naquelas telas da velhice ali, né, naqueles trabalhos, assim, e o impacto das obras também. Bom, tem muitas coisas para falar, mas um comentário inicial só para a gente estimular que o pessoal participe, e também, Júlia, pode comentar, fica à certo. vontade. Não, então, eu acho, assim, uma das coisas que eu mais coloquei aqui, que eu mais anotei, foi que, enfim, o meu background, assim, de literatura, né? A gente, claro, estuda artes visuais, e eu fiquei pensando, assim, em como a gente trabalha com a produção artística, né? Da onde vem a arte, qual a função social da arte, mas a gente acaba não refletindo sobre o impacto necessariamente, né? Então, eu, eu coloco assim, enfim, anotei algumas coisas, vou tentar fazer um sentido aqui. Então, quando a gente fala em essa, assim, do alucinar através da arte, né? Dentro da questão, assim, primeiro, eu puxei representação, né? Eu estudei representação via Lukács, né? Que é um teórico que vai falar, assim, ele trabalha sobre a ideia de realismo, assim, entendendo que qual é o que significa essa representação do real, né? Então, quando a Helena buscou lá o Michelangelo e fala de um esforço muito grande em ter o modelo, enxergar o modelo, a veiazinha na mão da estátua e tal, essa preocupação muito grande com colar a realidade na arte, né?
E aí, quando a gente pensa nessa representação através do tempo e vai chegando mais perto de nós, a gente percebe que, por questões de mudança de paradigma social, a gente perde talvez esse grudado no que a gente enxerga como real, e a coisa vai se tornando um pouco mais distante, um pouco mais difícil, e vai expondo essa questão de que é impossível colocar a experiência exatamente como a gente sente na obra de arte, né? E essa impossibilidade que vai nos levando para esses caminhos mais contemporâneos que a gente tem hoje, e aí a gente acaba trocando, de certa forma, essa ambição representacional pela, pela experiência mesmo, pela provocação da experiência. Então, uma obra que a gente não chegou a comentar e que eu perdi o nome, mas que quem teve no cais talvez se lembre, é aquela dos balões prateados, que a gente tinha Eu acho que o nome era algo sobre intolerância, né? Era, até vou isso, puxar, vou conferir aqui para falar certo. certinho. Ai, obrigada, Júlia. Uhum. E assim, então a ideia eram balões prateados dentro de uma jaula, né, de metal, e na explicação ela explicava assim que aqueles balões eles eram feitos do mesmo material que são feitos aqueles cobertores que as pessoas usam em desastres, assim. E a artista tinha escolhido aquilo especialmente pensando naquelas imagens de crianças que foram apreendidas na fronteira, tentando entrar nos Estados Unidos, e que estavam ali separadas dos pais, e as criancinhas ali vestindo aquele cobertorzinho prateado. E Isso. essa foi uma das obras, claro, junto com a dos cilindros, essa me impactou de um jeito muito forte, assim, e eu me lembro muito da cena de eu estar lendo lendo a placa e com os olhos cheios de lágrimas e o pessoal passando em volta, assim, ai mãe, olha ali que legal, é um balão prateado e tal. Então, eu ouvi, assim, e o pessoal tirando foto, e eu estava enfim, estava tendo uma emoção muito grande, assim, e também precisei parar, respirar, pensar, olhar aquilo. E, enfim, eu tenho amigos estrangeiros, né, amigos que estão nos Estados Unidos, e eu acompanhei isso de certa forma, e então a discrepância da minha experiência com a experiência de quem estava em volta de mim me pegou também, sabe? Uhum. Então, eu acho, enfim, acho muito importante falar mesmo dessa questão da experiência com e sem mediação, assim, né? E, enfim, já viajei, mas também acho importante, como a Júlia falou, a gente falar de morte, né? A obra da Marina Abramovic, melhor decisão que eu fiz foi sentar e assistir o filme, né? Porque era um filme de 1h30, então foi muito bom. Acho legal a gente comentar mais. Enfim, é isso. Queria abrir com essas questões. Uma outra Júlia está nos ajudando aqui, a Júlia Trevisan, Manhã das Júlias. É. Ela está falando aqui que essa obra, Júlia, que tu está falando, é Zero Tolerância, Silver Clouds. Fui eu que coloquei, na verdade. Desculpa, eu achei que fosse a Júlia, a Não, mas outra Júlia. Tá bem. ela participou aqui, eu acho que ela colocou Sim. alguma coisa. O Da nome da obra Inno. o nome da obra isso. Ela colocou Zero Tolerance Silver Clouds. isso, Uhum. isso. E ela colocou deixa eu ler aqui o que a Júlia escreveu. Ela primeiro, então, disse que bela exposição e muito interessante essa descrição da elaboração de Annie Ernaux, em tempos distintos, separados por anos, né? Eu acho que sobre Sabe que quando eu não li o livro ainda, né? Porque eu já vi que tem, né, para comercializado no Brasil, mas eu ainda não li, não chegou ainda.
Mas quando eu li a descrição dessa cena, que ela tão traumática, eu fiquei pensando, né, como analista, né, que a gente não sabe o que aconteceu realmente, né? Porque, por exemplo, ela está descrevendo algo muito traumático, que o pai fez uma tentativa de matar a mãe. Mas se nós pensarmos em termos analíticos, né, vamos dizer, a gente pode fantasiar que o pai podia estar tendo relações com a mãe, né? Porque qual é a diferença, né, entre matar e estar num ato sexual mais violento, por exemplo, né? Sim, Então, eu sim. também fiquei pensando nisso, né? Que, por exemplo, na cabeça infantil, isso poderia, vamos dizer, A não fantasia, né? As a fantasia, fantasias. exato, os barulhos, né? E esse ato tão perigoso. Claro, isso, né? Vamos dizer assim, eu imaginando algo, né? Mas que tem uma transformação importante dela. Não fiquei nessa questão mais concreta, né? De uma tentativa do pai matar a mãe, né? Porque a gente escuta muitos, né, escritores ou muitos artistas falando, olha, não é nada disso que tu está pensando, né? O que passava em mim era uma outra coisa, né? Então, a interpretação é Eu acho que a singular. gente está falando muito assim desse aspecto particular de quem vivencia, né? E isso a gente tem o tempo inteiro quando a gente vai atender alguém, né? Porque quando a gente escuta, a gente também não sabe exatamente, é isso que a Helena está falando, o que aconteceu. E também menos importa, né? O que importa muitas vezes é a vivência que a gente vai traduzir junto com o paciente na sessão e trazer a partir disso um sonho sonhado junto, né? Ou uma representação daquela experiência que vai dar esse sentido e que vai, de repente, então, fazer essa continência, né, da experiência que foi vivida e da forma como foi vivida. Então, a arte, a psicanálise também, nesse sentido, são, né, a sessão, eu me refiro ao momento da sessão, então, e o momento em que se vê, aprecia um objeto de arte ou alguma, né, algo nesse sentido, são equivalentes de alguma forma, né? Exato, e eu não usei as siglas do Bion, né? Mas o que aconteceu realmente, né? Ele chama de O, né? O O. E que a gente não chega a isso, né? A gente faz aproximações de O, né? A gente não consegue chegar, mas a gente faz aproximações e colocar um conhecimento em cima disso seria uma transformação em K, né? Então, vamos dizer assim, na sessão tu faz uma tentativa de te aproximar dessa realidade última, né? Para depois poder traduzir e transformar isso em algo de conhecimento, né? E com a arte também, a arte, por exemplo, tem essa tentativa de reproduzir o que está acontecendo naquele momento, né? Por exemplo, a Bienal, né? O que prevaleceu foi a questão, né, da epidemia, do trauma, né, das mortes, né, da asfixia, da questão de não poder respirar, da falta de leitos hospitalares para as pessoas, né, o despreparo, né, vamos dizer assim, em termos de assistência hospitalar, assistência médica, que nos pegou completamente, né, desprotegidos. Então, e no Renascimento, né, no Renascimento italiano, né, vamos dizer assim, que se focou muito em Florença e Siena, aquilo tudo, né, que foi produzido, né, era um momento de, vamos dizer assim, saída de Idade Média e vinda para o Renascimento, no qual prevalecia a questão do humano, do ser humano. Então, aquele esbanjo de representações de corpos físicos, né, tentando colocar uma realidade do corpo do homem em si, né? Então,
tem esse retrato daquela época. E uma outra coisa que eu pensei também foi a questão assim, religiosa, né? Os mecenas, né? Os que pagavam a produção dos artistas, né? Eram religiosos, né? E também assim lidavam com o analfabetismo, né? Então aquarelas e pinturas, toda a obra do Giotto, né? Aquelas aquarelas colocando, colorindo e expondo a história religiosa, é porque também tinha muita analfabetismo, as pessoas não sabiam ler. Então, acompanhar todo o movimento de obras de arte era um jeito, né, de alfabetizar as pessoas, né, através dessa história religiosa, né? Então, Sim, são formas de comunicação, né, de se expressar. A gente está falando em situações de não verbais, né, de experiências através das manifestações corporais também. Eu estava me lembrando da obra da Lygia Clark, né, que também é muito interessante, porque ela explora os materiais transicionais, né, são para a estimulação dos sentidos, né, do tato, do toque, da textura, né, do corpo, assim, e o ficar no escuro ou não, né? Então, são também manifestações não verbais. Eu acho que ela também, né, valoriza a experiência, e tu falaste do O, né, do Bion, que ele chamava de incognoscível, né, aquilo que é incognoscível, e eu me lembrei que o subtítulo, né, da Bienal é a arte do indizível, né, do indizível. Então, assim, também a gente está falando de um aspecto não verbal, aquilo que não pode ser falado em palavras, que não pode ser transmitido de uma forma direta em palavras, precisa encontrar outros meios de expressão, né, assim, como o trauma, que quando é em excesso, como o trauma, né, os estímulos excessivos precisam encontrar também alguma forma de evacuação, né, ou o sonho, né, e a arte, portanto, o sonho, a alucinação, a arte, né, ou a fuga, né, que também é um desfecho, é um caminho possível. Enfim, acho que temos mais uma manifestação aqui no chat também. A Sandra Paraíso Sampaio está agradecendo pela atividade e dizendo, Helena, que a tua apresentação é muito minuciosa e rica. Muito obrigada. Uma outra coisa assim do Michelangelo, esse Buonarroti, ele era pintor também, né? Ele era arquiteto, né? Ele pintou o teto da Capela Sistina. Mas ele dizia que, para ele, a arte primordial eram as esculturas, né? Porque tu imaginar tirar de dentro de uma pedra bruta, né, de mármore, aquela delicadeza de traços, né? Então, para ele produzia tudo, mas para ele a escultura era a essência, vamos dizer assim, da arte, né? Agora, a transformação da emoção emocional, da experiência emocional em palavras ou em imagens, né? Também me lembra sempre as duas irmãs, a Virginia Woolf, que escrevia, e a Vanessa Bell, que pintava, né? E das discussões que as duas tinham, o que mais comunica, né? Se é uma imagem ou uma palavra. Se a gente for pensar em termos de seção analítica, né, as imagens, ou se a gente pensar na grade do Bion, as imagens elas são anteriores, né, à palavra, ao discurso, à fala, né, que a gente primeiro, vamos dizer assim, faz esses delírios mais próxima do inconsciente, né? A questão da figurabilidade. Isso, do sonho, né? Porque o sonho não tem palavra, mas Isso. o sonho tem o deslocamento, a condensação numa imagem, e que depois tu vai transformar isso, né?
Então... Tem esse conceito dos Botella, né, que é a questão da figurabilidade também sobre o aspecto de como as imagens que vêm na mente durante uma sessão, né, tanto do paciente quanto do analista, elas são anteriores à possibilidade de verbalizar isso, de elaborar, né, em fala, assim, é isso que a Helena está falando. Então, a arte se aproxima mais do inconsciente do que, de certa forma, o discurso, né, concreto e verbal organizado, né? E aí eu acho que entra também essa questão que a Helena tinha falado no início, né, na questão da possibilidade da arte nos enlouquecer. E aí talvez essa desorganização que a arte nos proporciona e provoca, né, que eu chamo de desacomodar também, né, que vem através do impacto. Quando a gente se impacta com uma obra, eu acho que quando a gente vê uma escultura, talvez esse impacto, por isso a essência, talvez esse impacto seja um pouco maior, mas também isso é muito particular, mas esse impacto que nos desacomoda, que é o limite, né, da loucura, pode ser que é né, perto de uma doença, o impacto estético quase se transformando na síndrome de Stendhal, né, é algo que eu acho que a gente precisa lidar, né, com esse limite. Eu acho que não tem como alcançar alguns significados que a arte pode nos transmitir sem chegar nesse limite. Assim como a gente não consegue atender um paciente em análise sem chegar muito próximo da loucura em determinados momentos, junto com o paciente na sessão, né? Então, eu acho que a arte também nos ajuda a poder flutuar e se movimentar, né, dentro desses espaços todos. Sim, sim, tu tem absoluta razão, assim, né, que vamos dizer, se uma análise não passa por esses momentos, assim, de caos, de loucura, né, como dizia o Winnicott, né, tu tem que ir em busca disso, né, porque senão não vamos dizer assim, não acontecem as mudanças, né? Tu tem que ir em busca do traumático e do enlouquecimento da dupla. Como diz o Tivetarese, ou Ferro, não me lembro, um dos dois, que é deixar o campo adoecer da doença que precisa ser tratada, né? Então... Vamos ver aqui, temos algumas manifestações. A Patrícia Lago diz que, né, concordando com a gente, em termos de Freud, também a imagem precede a palavra, né? E a Júlia Trevisan traz uma frase da Lígia Clark na exposição da Bienal, que é a importância da verbalização sobre o que foi vivido, né? É isso, a verbalização já é uma representação mais avançada, mas daquilo que foi vivido, né? Terezinha Souza Dias, desculpa, Júlia, só vou ler a última participação aqui. Terezinha Souza Dias diz: Michelangelo dizia que ao esculpir ele apenas tirava o excesso do mármore que ocultava o personagem, libertando. Exatamente. Não, eu fiz barulho tomando água, acho que por isso que apareceu a minha fotinha. Mas isso que a Patrícia Lago falou, né? Em termos de Freud também, a imagem precede a palavra. Eu me lembrei que para Freud, né, o ego inicial é o ego corporal, né? É o corpo. Então, se tu observa um bebê ou tu imagina um bebê, tu vê assim, né, que para ele construindo, vamos dizer assim, né, representações e significados, ele está imaginando, mas ele não consegue falar, né? Então a gente, né, conjectura que produções imagéticas estejam acontecendo, né? E que ele vai, vamos dizer assim, se comunicando através do corpo, né? Então, vamos dizer assim, numa observação de bebês, né, além da contemplação, se tu observa um movimento de olhos, assim, né, do bebê, ou das mãos, ou dos pés, ou mesmo com o corpo, alguma coisa ali está sendo comunicada, né? Então, vem a imagem, vem o corpo, e depois é que vem a palavra, né, que é uma aquisição. É isso. Obrigada, Patrícia.
Então, Eu então fiquei me lembrando também, assim, né, das expressões faciais que a gente consegue, né, assim, muitas vezes é muito claro o que o bebê está comunicando pela expressão facial, né? Não precisa de palavra. A capacidade de comunicação através de uma expressão facial é muito grande, né? E as obras, as esculturas trazem muito isso, né? A gente consegue sentir a expressão, aquilo que tu falou do close da mão, né? Os detalhes. Quando a gente está atento a esses detalhes, também a possibilidade de se comunicar pode ser maior, né? E tem um termo que o Bion usa muito, né, que é a intuição, que para ele seria o sexto sentido, né? Os 5 sentidos e o sexto sentido seria a intuição, que ele diz uma intuição psicanaliticamente treinada, né? Que poderia ser traduzida no famoso, né? Que ele diz que é sem memória, sem desejo e sem necessidade de conhecimento, né? É tu estares livre para poder intuir, né, o que está acontecendo ali. E eu acho que, às vezes, vamos dizer, quando uma obra nos impacta pelo inesperado, como disse o autor, né, de repente, né, aquilo te pega e te prende e te surpreende, né? É como se ali estivesse em ação algo intuitivo, né? Uma comunicação inconsciente, né? De algo muito intuitivo, a teu próprio respeito, né? Que é a dialética entre a pessoa e a obra, e o que está sendo ali exposto. E é libertador se tu consegue te entregar para esse, vamos dizer assim, impacto, esse desconforto, e depois pode, vamos dizer, pensar, né, no que aquilo te impactou, né? Eu pensei também nos analistas que são escritores, né? Por exemplo, o Ogden, né? O Ogden, ele tem a Patrícia que está aí, que estuda o Ogden, ele tem um livro, né, um romance, não me lembro agora o nome, mas que o romance começa com uma cena de uma violência impressionante, assim, né? Que tu não consegue imaginar um analista com a delicadeza do Ogden escrever uma ficção, vamos dizer assim, tão violenta, né? Eu fiquei pensando nisso, assim, né? Que alguns analistas produzem arte, pintam, né? Escrevem arte literária, né? Produzem música, né? Também, assim, como que no nosso trabalho, né? Essa função de produzir algo para numa tentativa também elaborativa, né? Do que significa esse impacto emocional que a gente se expõe, né? Todo dia no nosso trabalho, né? Então, me lembrei do Ogden e me lembrei de um Garcia Rosa, um analista carioca que ele escreve romances policiais, né? Então ele é muito criativo porque ele escreve romances policiais, assim. Então também é um jeito, né? Uma tentativa de elaborar os impactos emocionais que a gente passa no nosso trabalho, né? Júlia, tu queres comentar? sim, eu levantei a minha mão só para não interromper, né? E assim, não, eu Desculpa. queria dar, sem problema. Não, eu queria dar queria dar uma volta, mas para defender a palavra escrita e tal. E assim, a gente né, falando nisso, assim, que a gente pensa, enfim, que a palavra escrita ela tem uma editabilidade muito grande, né? Mas eu queria recuperar um pouco do Roland Barthes, da morte do autor, e que eu acho que é um Sim. conceito que nos liberta muito, de certa forma, né? Porque a gente às vezes, enfim, a gente olha para a imagem, a gente olha para a imagem em primeiro lugar, e eu acho que é fácil da gente esquecer que né, de acordo com o Barthes, enfim, tem coisas no texto que fogem
fogem à vontade do autor, né? Então, que a ideia seria essa, que a gente, enquanto leitor crítico, enquanto leitor que se sente impactado pela obra, então, partindo do princípio de que a obra que vale a pena ser lida é aquela obra que vai ter alguma coisa além daquela palavra ali, de que a gente tem essa liberdade como leitor de buscar o que o autor não quis dizer, mas está no texto, e enfim, na minha pequena vivência muito pequena vivência de clínica, né, por enquanto, de atendimento, eu acho que isso é uma habilidade, assim, a ser desenvolvida, né, tu olhar para a pessoa que está na tua frente, para o teu analisando, para o teu cliente, enfim, e enxergar aquilo que a pessoa está te dizendo no discurso que ela não quis te dizer, né? Eu acho que esse é uma coisa bastante As fundamental. entrelinhas, né? É, e que isso também é uma chave de aproximação no coletivo, né? Porque eu acho que claro, a gente fala, isso foi uma das coisas, essa questão do coletivo foi um dos motivos porque a gente propôs esse evento, né, em primeiro lugar, assim, que a gente estava falando, né, de psicanálise, de arte e de sociedade, assim, também, né, que foi uma coisa que surgiu na nossa conversa inicial e que essa liberdade de olhar para o não dito aproxima a gente também, né? E eu acho que receber a Bienal, estar na Bienal e ter a oportunidade de ver coisas junto com as outras pessoas também faz parte da elaboração, né, O desse compartilhamento, trauma. né, da experiência. Eu acho que nesse sentido. Isso. E daí que enfim, todos nós com a nossa interpretação, mas sim, sendo livres para ter a sua interpretação de buscar o não dito, e daí transformar esse não dito numa discussão coletiva, acho que é muito importante também, né? Sem dúvida. E, Aqui a Sandra Paraíso Sampaio está dizendo que o nome do romance do Ogden é Meias Verdades. Exatamente. Obrigada, Sandra. Meias verdades, exatamente. Agora, isso que tu estava falando, Júlia, assim, muito importante, né? Porque eu estou totalmente de acordo, assim, sabe? Que eu acho que, vamos dizer, no trabalho clínico, né? A narrativa, né? É sempre uma história de vida, né? É sempre, vamos dizer assim, um romance vivido, né? Que está sendo ali colocado para a gente ler, né? Então, assim, esse cuidado de intuir o que está, né, implícito, inconsciente, que não aparece na narrativa, né, que é expresso de outras formas. E que na leitura de literatura, né, a gente, de alguma forma, também faz esse exercício. Né? A gente vai em busca ali do que não é dito. Por exemplo, tu que estudasse literatura, né? Eu sou apaixonada pelo Machado de Assis. O Machado de Assis ele não sabia o que era psicanálise, né? E na obra do Machado de Assis a gente encontra descrições, né? Personagens, ele criou personagens com um conhecimento implícito de psicanálise que encanta, né? Porque era, né, como se ele soubesse o que era a psicanálise. Então, o Freud estava lá no outro extremo, produzindo psicanálise, né? E o Machado de Assis poderia ser considerado um escritor de pacientes, através dos personagens que ele produziu, né? Então, o meu antigo pessoal diria que eu chamaria isso de decantação do processo social, né? Então, que a gente... E aqui a gente, sei lá, talvez vá para o lado de inconsciente coletivo, talvez, né? Dessa ideia de que a ideia está perpassando sim.
a ideia tá perpassando o nosso mundo aí, né? Então, isso, eu gostaria de ter falado isso de uma forma mais eloquente, mas o Machado, sim, a gente, claro, na literatura brasileira, o Machado grande fonte, né? Grande fundador de muitas coisas. E essa sensibilidade que ele tem é um ápice dessa ideia, né? Como que o cara pega uma coisa que ele não conhece e coloca lá, e também, e aí é isso, desde essa questão muito pessoal até uma questão de ambiente sócio-histórico, assim, né? O Brasil que o Machado está contando lá é muito, assim, tô pensando em inglês, desculpa, muito sharp, assim, muito refinado, né? Muito afiado a maneira com que ele traz conflitos que são ao mesmo tempo do macro e do micro, né? Acho isso muito. Ah, podia ficar aqui falando de Machado de Assis a manhã inteira, mas, mas enfim, eu acho, sei lá, acho que a chave é essa, né? É o quanto a arte conecta o indivíduo ao indivíduo e o indivíduo à coletividade, né? Coletividade. E eu acho que nesse sentido, a coletividade também representa um pouco a questão do ambiente, né? Que o Winnicott sempre trouxe, né? Que a mãe está nessa posição de ambiente, e o ambiente também tá para a mãe, né? Porque que o Winnicott falava da importância da mãe para o bebê, mas também do ambiente que cerca, né? Então, eu acho que nesse sentido, a coletividade, ela também representa o objeto com o qual a gente se relaciona. E essencial, né? Como a Helena falou, é o começo, né? Dessa estruturação, dessa possibilidade de tradução, dessa possibilidade, né? De comunicação não verbal e verbal. A gente não quer em nenhum momento deixar a palavra de fora, né? Tem muita importância, mas a importância da palavra vem um pouco depois. E, ao mesmo tempo, é através da palavra que a gente também consegue essa questão do afeto, né? Eu me lembrei da musicalidade da mãe, quando fala com o bebê, e essa questão da música, né? A gente não falou muito da música, mas a música também tem esse papel importante, artístico, né? De conexão da experiência e da experiência com a palavra. Então, quando a gente ouve uma música, ou quando a gente lê um livro, a gente tem uma experiência em cima daquilo, né? A gente está falando da palavra e da experiência ao mesmo tempo. E vou ler aqui um comentário da Patrícia, que ela diz: a posição autista contígua, descrita por Ogden, como mais primitiva que as posições esquizoparanoide e depressiva da Klein, tem tudo a ver com a proposta da Lygia Clark. O significado se constrói no domínio das sensações corporais. E eu lembrei aqui também que a própria Lígia, ela diz, né, ela fala na Bienal agora, tinha uma frase dela que eu não vou lembrar exatamente, mas relacionava a importância também do espelho, né? Ela disse que um paciente, uma criança que ela estava, né, ela fez algumas terapias junto com essa questão artística, né? E uma criança estava trabalhando esses materiais, né, e mexendo nesses materiais que ela propunha para as experiências sensoriais, e ela disse: faz de novo essa manipulação, mas faz na frente do espelho, vamos ver como é que fica. Então, assim, tem também essa questão do espelhamento, né, como o primórdio, assim, né, do outro, né, e que a mãe, o papel do espelhamento, a importância, né, da função de espelho materna. Então, toda essa questão, eu acho que no fim culmina com o aspecto do coletivo, né, da gente poder se ver nos nossos pares, né, e de alguma forma compartilhar essas experiências com pessoas como nós, com histórias diferentes, mas que nos espelham de alguma forma, né. Enfim. Eu te ouvindo falar no coletivo, eu pensei na questão da cultura, né? A cultura é o coletivo, né? Então, vamos dizer assim, a gente não existe sem o coletivo, né?
A gente não existe sem a cultura, é algo que nos perpassa, né? É algo que nos penetra sem, vamos dizer assim, sem autorização, né? Sem controle nenhum, né? Eu me lembrei do Sérgio Paulo Rouanet, que morreu esse ano, né? A gente recentemente fez uma atividade sobre ele, e eu assisti uma entrevista dele no YouTube, logo que ele assumiu como secretário da Cultura, que ele foi provocado assim, né, por um jornalista com uma pergunta, né, sobre alta cultura, né, e a cultura do entretenimento, como se fosse uma cultura menor, por exemplo, né? E ele, vamos dizer assim, essa pergunta foi quase uma provocação, assim, né? E ele disse, né, que da maneira como ele foi educado, o jeito que ele foi criado, o contato que ele tinha, né, não por esnobismo, burguês, por nada, era com a alta cultura, né? Então, com isso ele tinha familiaridade, gosto, né? Vamos dizer assim, um trânsito livre em relação a isso. Agora, para ele, não existe baixa cultura, né? Ele não tem familiaridade com isso, né? Mas isso não significa que não tenha valor, né? É só uma questão, vamos dizer assim, desse aspecto, né, de que tu está imerso numa determinada cultura, né, tu absorve isso. Então, o que ele prefere fazer? Ele disse na entrevista, ele prefere música clássica porque esse foi o jeito que ele cresceu, né? Isso não significa que música sertaneja não tenha valor, pelo contrário, muito pelo contrário, né? Tem muito valor, né? Porque isso faz parte da cultura brasileira. Então, eu acho que esses aspectos, vamos dizer assim, da cultura, né, da arte, é algo que a gente não precisa, vamos dizer assim, não deve desprezar, né? Que, vamos dizer assim, a questão da cultura, ela nos perpassa, né? Então é isso que eu me lembrei agora, falando do social. Sim. Não, e na busca por conexão também, né? A gente, se tu te fecha se tu te fecha nessa questão assim, não, só a alta cultura importa, a gente também se fecha para outros seres humanos, né? Outros brasileiros, outros conterrâneos, outros cidadãos do mundo que, Sim. enfim, e a cultura não só, né? Daí, claro, daí a gente descamba para outras questões de arte, não arte, mas assim, no momento em que estamos, se fechar é a última coisa que a gente quer, né? Exato. É como diz o Barnes ali, né? Aquele slide que eu coloquei naquele livro, Mantendo um Olho Aberto, que o Barnes diz isso, né? Tocou o coração, estimulou a tua capacidade de pensar, a tua capacidade mental, né? De alguma forma isso te mobilizou. Então, vamos dizer assim, a cultura tem a ver com isso, né? Tem coisas na cultura que não mexem contigo, por exemplo, né? E tem coisas que te impactam de uma forma, vamos dizer, adoecedora. Te adoecem, né? Então, isso não significa que seja, né, baixa cultura ou alta cultura. Bom, tem a cultura clássica, né? Tem a cultura histórica e tem a cultura do entretenimento também, mas é cultura, né? E isso é um debate bastante, sim, bastante recorrente, né? Enfim, no estudo, lá no estudo de literatura, enfim. Mas hoje em dia a concordância que se tem é que tem que ter acesso, né? Tem que promover o acesso à chamada alta cultura vale muito mais do que desprezo, né? Também de um lado ou de outro.
E a Bienal, que também é uma grande oportunidade da gente trazer mais pessoas em contato com essa arte erudita, digamos assim, né? Sim, com certeza. Temos uma pergunta aqui. A Maria José Souza, ela diz: bom dia, excelente evento, obrigada pela oportunidade. Indago a Helena se a arte não teria o papel de provocar ou produzir o pensar, que foi justamente, né, o que a Helena falou sobre os aspectos da transformação, do bio, mas se tu quiser, Helena, falar mais um pouquinho para responder essa questão, fica à vontade. É isso mesmo, Maria José, sabe? A arte, né, pelo menos para mim, tem esse papel também, né? Como alguns autores que eu coloquei ali, né, de abrir portas, né? Tem essa intenção de provocar aquela, vamos dizer assim, aquela instalação da Marina Abramovic é muito provocante, né? Aquilo ali impacta, porque são 7 mortes, né? 7 filmagens muito breves sobre tipos de morte, né? Que eu saí impactada com aquilo, né? Porque a gente não se imagina morrendo, vamos dizer assim, queimada, afogada, assassinada, ou, vamos dizer assim, um suicídio, né? Então, é muito provocante aquilo, né? A arte provoca e se ela provoca muito, dependendo, vamos dizer assim, da capacidade de cada um, ela pode te colocar nesse estado, vamos dizer assim, de incapacidade de pensar, de tu ficar mal, de tu adoecer com essa, vamos dizer, síndrome de Stendhal, né? E pode também te colocar a pensar, né? Por exemplo, tinha uma exposição na Bienal de uma artista, não me lembro o nome agora, mas aquilo também eu achei muito interessante, que era sobre meias de nylon, né? Que ela fez tramas com aquelas meias de nylon. Eu achei aquilo uma coisa muito do imaginário feminino e masculino também, né? Então, me levou a pensar muitas coisas sobre essa questão do nylon e das meias e dos efeitos disso, né, nas mulheres e nos homens, enfim. É isso, Maria José. Ela tem, vamos dizer assim, não sei se esse objetivo, né, mas eu acho que um dos critérios para definir a arte poderia ser esse, né? Então, provoca a emoção, provoca o coração, o pensamento. Bom, esse é um dos critérios para definir o que é a arte, né? E tem eu vou procurar aqui, tem um sociólogo importante que ele diz assim, ó, Kenneth Clark, o livro é O que é Civilização. Ele diz assim, ó, as grandes nações escrevem sua autobiografia em 3 tipos de livros. O livro dos feitos, né, do que aquela civilização fez, o livro de palavras, de literatura, e o livro da arte. Para entender precisa-se ler os outros. Contudo, para ele, para o Kenneth Clark, o mais autêntico vamos dizer assim, o registro, vamos dizer, ou o livro das artes, o que fica sobre artes. Porque escritores e políticos podem expressar vários sentimentos nobres, mas estes não passam do que podemos chamar de declarações de intenções, né? Então, não significa que a história da civilização seja apenas a história da arte, longe disso. Ele diz nesse livro o que é a civilização. Então, a arte, ela também, vamos dizer assim, é um outro registro, né, do que é civilizatório, do que fica de civilização. Não só os grandes feitos que fizemos, né, que os humanos fizeram, né, mas a questão da arte, ela deixa registrado ali, né? A nossa capacidade civilizatória, né? Aqueles primeiros rabiscos, né?
naquelas cavernas de Lascaux, ali ficou um registro do que era aquela civilização, né? Uhum. Então isso. A arte é, de fato, muito abrangente nesse sentido, né? Eu estava lembrando também, tu falaste de novo da questão do adoecimento, né? E eu lembrei do conceito do Winnicott, da preocupação materna primária, né? Que é um adoecimento temporário, né? Digamos assim. Então, eu acho que, de novo, eu volto na ideia de que a gente está circulando por essas fronteiras, né? Da possibilidade de integrar e fragmentar, né? Integrar e fragmentar. A integração vem dessa possibilidade de compartilhar, de pensar, né? De ligar, de dar um sentido, e a desfragmentação, talvez, aliás, a fragmentação, né? A desintegração, também a possibilidade de poder buscar novos materiais, novos, né? Assim, novas experiências brutas. Tu falaste das meias, e eu pensei no material, né? Porque também na Bienal se usou diversos tipos de materiais, né? Madeira, caixa de fósforo, né? Os balões, né? Assim, coisas da natureza, muitas as plantas, né? Então, o lixo, vários tipos de materiais diferentes para poder, até eu me lembrei agora daquela daquela obra que é feita dos pássaros, né, com taxidermia, que são pássaros realmente, né, que eram pássaros vivos ali, e através, né, do processo da taxidermia eles estavam expostos. Então, eu acho que ficou muito claro também essa abrangência da arte nesse aspecto dessas movimentações também entre os diferentes materiais, entre os diferentes estados de mente, né, acompanhando assim toda essa possibilidade de expressão. A Ana Marli de Bortoli colocou qual o nome do livro que a Helena falou, Clark, não sei. O que é, eu estou escrevendo aqui, Tá, o que é civilização. O que é civilização? O nome do... Aqui está dizendo Loud in Europe. Não entendi o que aconteceu aqui. Para nós não apareceu nada, Helena, mas acho que ela já agradeceu, era o nome do livro, O que é Civilização? O que é civilização, e o nome do autor é Kenneth Clark. Kenneth Clark, isso mesmo. Tá, agora eu consegui voltar aqui, parei só um pouquinho. Essa questão da civilização, né, das pinturas rupestres né, nas cavernas, isso é muito interessante, né, porque eu acho que aí a gente também pode pensar na arte como algo, do humano, assim, né, e daquilo que define o ser humano também, como essa necessidade. As pinturas rupestres vieram como uma necessidade né, humana, de colocar ali a descrição da experiência através daquelas imagens, a comunicação, né, e não a comunicação só horizontal, mas não só transversal, mas horizontal, a questão longitudinal né, das gerações podendo se comunicar, os livros que a gente pega depois de muito tempo, né, então acho que essa questão, alguém comentou no chat também o aspecto temporal, né, em que a francesa, que me falhou agora o nome dela, mas a francesa do Prêmio Nobel, que foi escrever sobre né, a experiência dela muito tempo depois. Enfim, eu acho que essa é incrível como a arte ela entra e ela consegue alcançar, né, vários tipos de espaços e tempos. Eu pensei nisso que tu falasse, assim, que existem experiências clínicas, né, que a gente precisa de um tempo para depois escrever.
porque parece que ali naquele momento que tu está, vamos dizer assim, naquele período de atendimento, não há condição de escrever sobre aquilo, né? Vamos dizer assim, que a mente precisa de um tempo para poder, vamos dizer assim, escrever sobre aquela experiência clínica, aquela determinada análise. Isso foi uma coisa que eu pensei. E a outra coisa que eu não falei, mas eu não conheço muito a obra do Bolas, Christopher Bolas, tá? É um autor que eu preciso estudar, mas ele tem dois conceitos, que é o objeto inspirador e o objeto transformacional, né? Quando ele fala em objeto transformacional, né? Eu fico pensando que a arte pode ser considerada, dentro desse conceito do Bolas, como um objeto transformacional. Depois de uma experiência de contato, vamos dizer assim, de imersão com uma obra que te toca desse jeito, né? Aquilo tu não esquece e aquilo muda, né? Aquilo te muda, né? Vamos dizer assim, tu te deixa mudar por aquela experiência, né? Eu me lembrei agora de uma situação que foi quando meu pai estava doente, muito doente, né? Eu fui ao cinema. E ali, né, no Bourbon, ali no cinema, tinha uma área que tinha exposta a obra do Besbate, um italiano que trabalha com aquele tipo de pedra, né? Quando eu passei, né, por aquelas obras ali, né, houve um momento que eu nunca esqueci, né? Porque, vamos dizer assim, houve uma identificação entre o trabalho daquele artista, né, das esculturas que ele fazia, que ele fez com aquelas pedras, né, e que tinha, vamos dizer, muito contato, né, com a origem do meu pai também, né, vamos dizer assim, com os rios onde o Besbate procurava aquelas pedras para fazer o trabalho dele, né, tinha uma semelhança com os rios onde o meu pai passou a infância, né? Então, quando eu vi aquela escultura ali, aquilo, vamos dizer assim, veio à tona toda a situação, né, que eu estava vivendo naquele momento. Eu nunca esqueci aquele momento, porque aquela escultura revelou algo de mim para mim mesma, assim, né? Então, esse momento, assim, né, vamos dizer assim, de contato com essa obra, isso faz com que a autorrevelação aconteça, né? Então, foi um objeto transformacional, aquela escultura do Besbate ali, né? E isso acontece muito também nas análises, né? Assim, de eventualmente surgirem, eventualmente, com frequência, surgir material em cima de alguma obra, de alguma música, né? De algum filme, de algo da arte que traz e que acaba sendo utilizado, vamos dizer assim, para a elaboração de alguma experiência pessoal, né? Então, eu acho que isso que tu está descrevendo também é uma forma presente nos consultórios, nos atendimentos, né? Os derivados narrativos, como chama o Ferro, os derivados narrativos pode ser um filme, pode ser uma exposição que viu, etc., etc., que ao invés de falar, vamos dizer assim, de si direto, fala, né, através desse derivado. Uhum. Não, eu só ia dentro da nossa formação, né, em psicologia, a gente tem trabalhado muito com obras, assim, né? Então a gente analisa muitos casos, assim, de personagem, de série, de filme, de livro, então que sempre para nós é uma coisa muito enriquecedora, assim, e de ter, por um lado, essa interpretação fazendo de conta que aquilo ali é uma pessoa, mas ao mesmo tempo tendo essa sensibilidade de olhar como arte, né? Enfim, uma das coisas que me fez, assim, antes, né, da gente começar a conversa, eu estava falando com a Helena de, eu mudei de área, né? Saí da literatura, vim para a psicologia, e ela me disse assim, não, isso é uma continuação aí da tua jornada. E aí, agora, pensando nisso, realmente,
é uma coisa que me deu muito a sensação, assim, de não, estou no lugar certo agora. Uhum. Uhum. Temos Então, aqui mas uma manifestação da Paula Saffer, dizendo, Helena, que é muito tocante a tua experiência e te agradecendo por compartilhar com a gente. que bom, muito Pessoal, obrigada. estamos nos 5 minutos finais, então podemos dar as nossas considerações, né, nesse momento, e está aberto, Helena, se tu quiser comentar alguma coisa, mas eu já quero te agradecer muito, já agradeci no início, e quero repetir e enfatizar, né, esse agradecimento, porque foi uma rica manhã, assim, de discussões muito ricas, assim, para mim, pessoalmente, eu acho que todo mundo que está assistindo gostou muito de te ouvir, né? Eu gosto muito de ti, tu é uma colega muito querida, então tu transmite essa afetividade também na tua fala. E te agradecer também, Júlia, né? Como a gente falou aí, por nossa parceria. E dizer que o ano que vem nós continuamos juntas, né? E Sim, com vamos certeza. seguir. Então tá. Gurias, então, podem fazer as considerações de vocês para a gente encerrar em seguida a atividade. Vou falar brevemente, então. Muito obrigada de novo pela oportunidade, muito obrigada pela parceria. Helena, muito obrigada por, né, aceitar participar da nossa fala aqui. E também eu agradeço pela oportunidade de falar também nesses momentos, assim, me sinto muito valorizada dentro dessa parceria. E, enfim, tinha mais alguma coisa que eu ia dizer e eu me esqueci. Ah, sim, vou colocar o link no chat ali pro contato da Liga, né, de Psiquiatria e Saúde Mental. Então, pessoal, se alguém que estiver nos assistindo conhecer algum acadêmico que tenha interesse de entrar na Liga o ano que vem, acompanhe ali na nossa rede que a gente vai divulgar logo a seleção de novos ligantes. Obrigada. Obrigada. Bom, eu também, né? Para encerrar, eu agradeço muito o convite das duas Júlias, Goy e da Júlia Wengrover. Muito obrigada. Para mim foi muito, vamos dizer assim, conciliador, né, poder produzir, né, e pensar novamente sobre esses últimos anos de pandemia, né, a questão da Bienal, a questão da arte. Para mim foi muito rica a oportunidade. Foi um tempo que eu produzi, vamos dizer assim, com muita alegria, com muito prazer, me divertindo, estudando, né? E lembrando as viagens e tudo mais. Muito obrigada, gurias. Muito obrigada aos participantes, né? As pessoas que estão nos assistindo e que participaram no chat, aí a Júlia, né? A Paula, a Patrícia, enfim. E estamos aí. Eu acho que foi Ótimo. um momento muito, para mim, foi muito produtivo. Eu gostei muito. Que bom, essa é a E com ideia. vocês, essa é a ideia. Isso aí. Então tá, agradecemos todos que estiveram conosco nessa manhã e a gente encerra aqui. Até a próxima, pessoal. Tá bem. Beijos, bom Beijos. sábado e bom domingo Bom para final todos. de semana, pessoal. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau.